Olá amigos, conhecidos e haters. Aqui vai uma discussão. Vamos falar sobre anônimos. Quem são, de onde são, pra onde vão? Vamos falar sobre eles aqui no Globo. Não vou fazer a piada do Globo Repórter. Isso aqui vai ser mesmo no Fantástico. Na verdade eu quero falar sobre anônimos, por quê? Porque eu quero falar um pouco sobre essa coisa que tá muito confusa. Poucas pessoas sabem de onde eles vieram, por que eles existem. Vou falar sim de 4chan. Se você acha que 4chan é um seu clubinho secreto, desculpa, eu estou aqui para te mostrar este vídeo do Muto, criador do 4chan, falando sobre as regras. The rules were created by the man to keep you down. They don't actually exist. Então, vamos falar um pouco ali sobre o momento pré-anônimos, que ainda estavam se moldando em image boards, coisas como o 4chan. Se você não sabe o que são image boards, são lugares onde discussões, onde você se permanece anônimo, e você pode falar o que você bem entende, porque a primeira emenda norte-americana defende muito isso, a possibilidade de ser anônimo e poder ter a sua liberdade de expressão, coisa que no Brasil é muito confusa. Lembra da história do Secret que estava rolando aqui tempos atrás? Então, nos Estados Unidos a possibilidade do Secret cair era praticamente nula. No Brasil até existia algumas possibilidades, mas se alguém quisesse se defender, usava só a primeira emenda dos Estados Unidos, que daí bloqueava o problema lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não é nem jurisdição, mas é o direito, a parte de advocacia é diferente. Mas vamos falar sobre essa parte, como o 4chan ou outros image boards ajudaram a criar os anônimos. Por que inicialmente anônimos? Porque para postar nesses lugares você permanece anônimo. A única coisa que você tem de identificação seria o teu IP, esse númerozinho que você fica logado, que fica marcado que você fez certas e tais registros. Isso preocupa, você pode se preocupar, a não ser que você entenda muito de informática e de redes, não tem muito por que se preocupar. Os únicos casos que são quebrados IP é quando existe uma certeza de terrorismo nos Estados Unidos, ou então de coisas que poderiam vir a complicar a política. Fora isso, tu pode falar um monte de coisa. Por isso que nos Estados Unidos tem muito problema de pedofilia até. E então, agora vai entender o porquê que eu tô falando sobre isso. Vai se juntar um dos primeiros passos dos anônimos com o lance de pedofilia. Por quê? Porque antes desse primeiro caso, os anônimos eles eram completamente desorganizados, eles eram completamente racistas e misóginos. A moral deles era muito mais fazer brincadeirinhas, ou então os tais famigerados pranks, ou então era muito aquela coisa tipo de adolescente mesmo, aquela coisa de, porra, vamos mandar uma pizza pro fulano, achando que isso é super engraçado. Cara, desculpa, isso não é engraçado. Nem pro dono da pizzaria, nem pra pessoa que tá recebendo, e tão pouco pra ti que você deve ficar em casa. Eu mandei uma pizza, como eu sou pândego. Não, você é apenas um retardado. A coisa era meio desordeira, a coisa era meio... não existia muito um foco, não existia realmente um escopo, existia apenas uma vontade de querer encher o saco de alguém. E aí, o que acontecia? Começou a surgir várias notícias falando sobre os tais trolls, até que foi aí mais ou menos que começou a surgir o verdadeiro troll do Flamer. O que é o troll? O troll é aquele cara que entra na discussão. O troll verdadeiro é aquele que fala, todo mundo tá errado, tá certo. E todo mundo tá certo, tá errado. Só pra todo mundo ficar, peraí, o que tá acontecendo, cara? O troll é aquele cara que ele vai confundir todo mundo apenas pra dar risada. Ele não quer ver o mundo pegar fogo. Ele só quer ver a coisa se desorganizar por criar uma desinformação. E se a gente pode falar de uma coisa de desinformação no momento, se a gente pode falar de alguém no momento que foi troll atualmente, foi o Não Salvo com a história dos vídeos da Coreia. Aquilo ali foi troll total, todo mundo acreditou, mas na verdade era só uma brincadeira, todo mundo caiu, não aconteceu nada demais. O máximo que aconteceu, que poderia ter causado algum problema, foi a Coreia do Norte mandar uma carta pra ele, mas é isso aí. A coisa dos trolls verdadeiros é criar desinformação, tudo porque eles criaram a enciclopédia dramática. O que é a enciclopédia dramática? Se você conhece aqui no Brasil, a deciclopédia é praticamente a mesma coisa. Não praticamente
praticamente que a Deciclopédia é muita zoeira, muita palhaçada, esse tipo de coisa. A Enciclopédia Dramática eram textos muito bem escritos que explicavam exatamente o oposto daquilo que significava. Então, por que existe muito dessa ligação do Clube da Luta na história? Ou então também V de Vingança? Por que isso? Aí já pega um pouco do final da primeira leva dos Anônimos com o começo da segunda leva dos Anônimos. Sim, os Anônimos são separados em 3 levas. A primeira, a terceira e a segunda. Cada uma com características que são absurdamente diferentes. Os primeiros Anônimos, eles são muito... É confuso isso que eu vou falar, mas os primeiros Anônimos, que são os permanentes até hoje, que eles têm toda a ideologia do grupo, eles são completamente libertários, eles são antirracismo, eles são feministas, eles são a favor da exposição de informações políticas, eles são contra a pedofilia, e um dos primeiros casos dos Anônimos foi a prisão de Chris Fork em 2007 em Toronto. O que aconteceu? Existiam os boatos que lá em Toronto tinha um cara que procurava crianças apenas para fazer sexo. Então um grupo de anônimos começou a se juntar e começaram a traçar a rota desse cara e começaram a pegar informações deles e passar para a polícia. Foi o primeiro caso onde a internet se envolveu com a polícia para ajudar a prisão de um cara. Aí agora eu tô trazendo tudo de volta. Por que Clube da Luta? Porque a ideia é mais ou menos a mesma. Não existe nome. Todos somos Robert Paulson, digamos assim. Nos Anônimos, não existe uma pessoa que pode representar, apesar de pessoas irem à frente na mídia e falar: nós somos assim, assim, assado, mas eu não posso representar todos. Eu posso representar um grupo, mas não quer dizer que todos pensem da mesma forma. Assim, pelo menos disse Triant Peacock. Nós não temos a mesma ideia no geral, mas a gente faz pelo luz. O que seria o luz? Fazer pela diversão. Porém, a diversão, às vezes, por mais que ela fosse em primeira instância, ela acabava sendo mais assim, tipo, ok, o lado correto é fazer, mas a gente tem que também colocar um pouco de ordem nisso. A gente tem que buscar o bem comum de todo mundo. E esses são os primeiros Anônimos. Então, beleza, cara. Se tu acha que você se identifica muito com isso, legal. Porque a partir de agora a coisa começa a degringolar. E aí a confusão que tem hoje em dia, porque tem gente que fala que é anônimo e desculpa, amigão, você não é nem um pouco anônimo. Você no máximo é um babaca que age como se fosse um anônimo. Com a mídia divulgando que graças aos Anônimos foi preso pelo menos um pedófilo, muita gente quis conhecer mais ou menos de onde é que vinha os Anônimos. Muita gente começou a frequentar o 4chan e começou a dizer: eu sou anônimo, começou a bater no peito. E aí foi um momento que inflou pra caramba. E muita gente falou assim: somos todos anônimos, não sei o que, e foram pra rua, graças à briga da Scientology contra a Scientologia, que foi um momento crucial onde as pessoas começaram a ir pra rua e começaram a usar máscaras, coisas que, para não serem identificados, principalmente máscaras do Guy Fawkes, do V de Vingança, antes de alguém falar: não sei o que, V de Vingança. Cara, primeiro, estude sobre Guy Fawkes e entenda um pouco por que usam tanto a imagem de Guy Fawkes, que é um personagem histórico real em V de Vingança, e porque ele é usado aqui como máscara dos Anônimos. Antes disso, eram apenas pessoas que usavam... Antes disso, o personagem anônimo era apenas uma máscara verde. Nada demais, então uma máscara assim, face verde. A partir daqui começa a se usar a imagem do Guy Fawkes. No 4chan tem um pouco do Epic Fail Guy, mas isso fica muito confuso, não se sabe exatamente qual parte se começa a usar a máscara ou qual parte a máscara é usada como personagem do 4chan. Se sabe apenas disso, que o marco, onde é provado, onde se as pessoas começam a usar este personagem, é na briga do Scientology contra a Scientologia. Se você sabe muito bem o que é a Scientologia, é aquela igreja que dizia que graças à ciência muita coisa foi descoberta, mas, pô, é uma enganação do caramba ali, né? Mas só que vários atores, atrizes de Hollywood são filiados a essa igreja. E, bom, tudo que envolve religião é muito confuso, envolve dinheiro, então você sabe muito bem onde que isso não deu certo. Foi uma briga constante do 4chan e também dos Anônimos, dizendo pra igreja: olha, a gente sabe que vocês têm um monte de coisa, a gente sabe que vocês têm vários problemas, a gente sabe de muita coisa de vocês. Se vocês não se desligarem, vocês não acabarem com isso, a gente vai expor e a coisa vai ficar feia. A coisa ficou por aí, mas foi um marco, foi o principal, foi um ponto onde os Anônimos realmente existem e eles estão começando a brigar com isso. Aí, a partir desse momento, a segunda leva é a leva um pouco mais atual, que confunde, e ela
ela vai criando uma baita divisão entre as pessoas. Por quê? Porque eles trazem muito da ideia do Guy Fawkes, porque as ideias são a provas de bala. Why won't you die? Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Então você pode exterminar trocentos. A ideia original vai se manter. O bem-estar de todos acima de tudo. Mas deixa eu rir disso tudo. Que é justamente a ideia do fazemos pelo luz. E as regras, de fato, não existem. Que aí, de novo, o Muto vai lá e fala. As regras, elas não existem porque ninguém dos administradores do 4chan falou que as regras existem. Porém, as regras foram impostas por um certo grupo e aí a galerinha começou a acreditar, achando que isso era real. Então é mais ou menos o que acontece. Os anônimos falaram a seguinte coisa: não existem líderes, mas existe uma democracia. Então, se a maioria diz que não há regras, e de fato a maioria diz que naquele momento dizia que não existia regras, as regras foram ignoradas. Atualmente existe uma regra porque as regras são meio de molecada, assim, sabe? Se você tá aí desde o começo de finalzinho de 2005, 2006, você sabe mais ou menos o que eu tô falando. Se você começou a usar esses image boards faz mais ou menos uns 2, 3 anos no máximo, digo pra você estudar um pouco mais e entender um pouco por que não existe líderes, mas existe democracia, e as regras são muito mais, como diria o Gibbs, como diria o Capitão Gibbs no Piratas do Caribe, que é mais ou menos onde eles se basearam também sobre as regras, que é: as regras são muito mais um guia do que um código, porque a partir do momento que a gente não tiver mais necessidade de seguir, a gente segue aquilo, a nossa boa intuição. Então as regras de fato não existem. Agora vocês vão entender por essa grande divisão que eu digo entre usuários que integram image boards, se dizem anônimos, e usuários de outras redes sociais que são de fato integrantes dos anônimos. Porque tem muita gente que se intitula integrante dos anônimos, mas só querem ser troll, só querem botar fogo nas coisas e bater palma. O problema é justamente esse. Existem as pessoas que estão lutando por um bem maior mesmo, que fazem parte de N coisas. Fizeram parte da Primavera Árabe, da Operação Egito, do apoio ao Wall Street, que é o Occupy Wall Street, Operação Darknet, Revolta dos 20 centavos aqui no Brasil, Revolta do Vinagre aqui no Brasil também, Operation Save Winter, que é atual pra caramba, é de 2013, onde os grupos de pessoas saíam na rua com roupas e elas iam dando roupa para quem não precisava, ou então eles davam dinheiro para comprar comida, ou então eles chegavam com comida. Eles iam caminhando nas ruas, nas cidades. Isso nos Estados Unidos e Inglaterra. Teve um pouco aqui no Brasil, teve um pouco em outros países, mas Estados Unidos e Inglaterra foram os países com mais relevância. Eles eram sempre grupos de mais ou menos 20 pessoas, onde eles iam caminhando, eles gravavam a pessoa pedindo comida, eles chamavam a atenção das pessoas que estavam na volta e falavam: olha, essa pessoa ela precisa de comida, somos um grupo sem identificação, mas não sei o que, nós estamos ajudando. E eles faziam isso apenas para mostrar que tinham condições de fazer isso. Atualmente eles participaram também do problema de Michael Brown. Essa coisa está acontecendo direto agora nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos as pessoas estão indo à rua para lutar contra o racismo nos Estados Unidos, dizendo que todo negro é parado por um policial, que todo negro é sempre revistado. Então eles estão lá na rua, estão brigando por isso. E ainda agora surgiu mais um problema que aconteceu semana passada com a Emma Watson. Só porque ela lutou pelo feminismo, surgiu um boato do 4chan, onde se ela continuasse com esse discurso, provavelmente eles iriam expor foto dela pelada. Tudo aconteceu que quem dizia isso era apenas uma pessoa que estava sendo manipulando as outras, não existiam fotos da Emma Watson. Quando surgiu, apareceu um site dizendo que o 4chan era um lugar onde atualmente só tinha pessoas idiotas e que elas não estavam nem aí pra privacidade das pessoas e que todo mundo merece a sua privacidade. Foi ligado por um site chamado Rant, e aí foi ligado pro pessoal do Social Vivo, que é um pessoal que compartilha certas coisas com os anônimos, porque eles estão muito mais com a ideia de um pouco de desinformação, mas também lutando pelo bem-estar maior, e a coisa vira um pouco de bola de neve. E agora a gente vai falar sobre a terceira leva dos anônimos, que é a mais confusa de todas e ao mesmo tempo é a mais nada a ver de todas. Eles nem fazem parte, eles só se intitulam. A terceira leva dos anônimos é a que se diz dos anônimos, mas não é. É justamente a mais confusa, é a mais idiota e a mais infantil, e qualquer coisa é motivo para eles de briga. Qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, eu digo qualquer
coisa, você não concordou com eles em um assunto, eles vão querer dar um jeito de descobrir onde é que tu mora pra te mandar pizza, ou então te mandar uma profissional de sexo na tua casa. Eu sou uma profissional do sexo. Ou algo do gênero, com a intenção de te humilhar. Eles querem isso, eles querem exposição da pessoa só porque eles não concordam contigo. Se você conhece uma pessoa assim, que quando tu fala pra ela que ela tá errada e bate pé, grita contigo e fala, você é uma pessoa, não tenha certeza que ela se enquadraria muito bem dentro desse grupo. Por quê? Eles não são nem um pouco aquilo que eles gostariam de ser. Porque os anônimos, eles saem de casa com a intenção de expor os problemas, querer uma solução, trazer uma igualdade pro povo, trazer um bem-estar comum. E perceba que eu falo direto isso, bem-estar comum. Bem-estar comum não quer dizer porque tu acha que o teu bem-estar comum vai se aplicar para todos. Não, não é isso. Eles querem um bem-estar mesmo. Eles querem que todo mundo, eles não querem diferença em negro, pobre, branco, loiro, rico, homossexual, transexual. Não interessa. Eles querem que todo mundo tenha condições suficientes para estar bem. Eles querem isso. E é justamente que essa galerinha do mal, que acha que o clubinho deles secreto, ninguém sabe, eles acham que podem fazer. Eles pegam justamente isso. Eles acham que eles podem apoiar a homofobia, eles acham que eles podem apoiar o machismo, eles acham que eles podem apoiar o racismo, eles são misóginos, eles fazem certas coisas únicas e exclusivamente por humilhação. A frase de fazer pelo luz pra ele não é pelo luz, é justamente pra fazer o total bullying. Eles não servem nada da ideia original dos anônimos, eles só servem pra se esconder atrás de algo. E como eles podem usar o fato de ninguém saber quem eles são, eles usam isso a favor deles. Então, eles são um monte de babaca. E é justamente esse ponto que difere dos anônimos herdeiros desses idiotas. Então, não são, mas eles são considerados terceira leva por quê? Porque eles usam o termo anônimo. E traz muito daquela ideia, quando não era organizado, de vamos fazer tudo pelo luz e poder zoar quem eles bem entenderem. Mas não é isso. Foge completamente da ideia. Então, o que se pode falar com isso? Existem pelo menos dois tipos de grupos anônimos. Um verdadeiro, onde existe realmente uma forma de querer lutar e brigar por N coisas, tanto que eles estiveram presentes no Brasil. Eu nem quis falar sobre LulzSec ou então a NoSec, porque é uma coisa muito mais de segurança, ou então até sobre internet, essas coisas, que é muito mais confuso, e eles realmente buscam isso. Eles até, volta e meia, eles entram em perfis de cara que se diz pedófilo ou algo do gênero, e conseguem quebrar códigos, essas coisas. E esses caras realmente, eles são fodas, porque eles estão realmente nessa luta, nessa coisa tipo, pô, anônimos, isso, se começar a procurar páginas de anônimos, os verdadeiros, tu vai entender direitinho. E tem os babaca, né? Mas babaca tem em todo lugar, acha que pode zoar todo mundo, pode bater de frente com todo mundo e xingar. Quando não, eles falam assim, porque você é negro e pobre, porque você é gordo e branco, algo do gênero. Acho que esse tipo de coisa é argumento. Então é mais ou menos isso. Foi um dos vídeos mais longos que eu já fiz. Eu fiquei um tempão pesquisando, eu tentei o máximo não errar. Provavelmente eu devo ter errado. Se eu errei, releva. Cara, todo mundo erra um pouco. Obrigado por ter visto até aqui. Talvez não tenha, de longe, não tenha sido um dos vídeos com muita graça, muita piadinha que eu fiz. Eu fiz com a intenção de informar, porque eu vejo muita gente falando merda sobre esses grupos e eu acompanho eles, eu gosto pra caramba da primeira leva dos anônimos, onde são preocupados ao extremo. Pô, ano passado a gente viu, né, que era o Change Brasil, ou então Revolta do Vinagre, Revolta dos 20 centavos, que quanto eles colaboraram com isso. Esse ano tá tendo um negócio da Emma Watson e também lá do Michael Brown. Teve um negócio lá agora que eu falei, dessa daí do Operation Winter, onde eles saem procurando pessoas que estão passando frio, passando fome para dar roupa e dinheiro para a pessoa poder comer alguma coisa. Então, cara, é legal. Atualmente, eu não tenho certeza ainda, atualmente parece que tem grupos anônimos se manifestando contra o Levi Fidelix, porque ele falou uma besteira absurda essa semana sobre homossexualismo e homofobia, que ele falou que o aparelho excretor não reproduz filho, e ele é completamente homofóbico, e os caras estão se posicionando até na OAB para ir contra o cara. Então, eu quero que vocês entendam isso, certo? É isso aí, esse é o vídeo dessa semana. Eu não sei quando eu vou fazer vídeo novo. Até mais, gente, falou. Assistam os outros vídeos e tchau, cara. Até a próxima. Falou!